irmão, que quando Moisés ele guiava aquele povo ali do Egito, ali havia muitas murmurações naquele meio daquela multidão. Entre eles ali tinha uma disputa muito grande, porque naquela multidão ali Deus ele mostrava àquele povo o que poderia fazer na vida deles. Mas ali tinha só um que era usado por Deus, que ouvia a voz de Deus. Aleluia! Tinha Moisés, que ouvia a voz do próprio Deus, e tinha Arão e tinha Miriam, que só Miriam e Arão era quem Deus só falava com eles através de sonhos. Mas aquele povo ali naquela multidão também tinha um que se levantou contra aquela multidão ali e gerou uma contenda muito grande no meio daquele povo, que era Corá. E esse aí juntou mais outro cara chamado Datã e Abirão. E esses aí reuniram o povo e ficaram contra Moisés e contra aqueles que estavam com Moisés. Muitas das vezes nós vemos que tem pessoas que até mesmo dentro da igreja se defendem contra a própria vida do próprio irmão. Verdade. Às vezes você pega as coisas da vida, gera uma murmuração e você quer jogar aquilo ali, desabafar contra a vida do seu próximo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você que eu creio que aqueles três homens eles falavam ali. Se Deus fala com Moisés, Deus pode falar com a gente. Se Deus escuta as orações de Arão, ele também escuta as nossas orações. Então nós não precisamos ouvir Moisés. E isso muitas das vezes acontece. Pessoas que não vigiam na sua vida e dizem, não preciso estar todos os dias no culto, porque se Deus fala comigo na igreja, se Deus usa o pastor para falar comigo, ele vai falar comigo em casa também. Mas ali tinha uma contenda porque Arão era um escolhido de Deus como sumo sacerdote. Arão era encarregado de fazer prestar a oferta a Deus. E ali com tanta murmuração, a ira de Deus se acendeu contra aquele povo. E falou a Moisés, Moisés, desaparta desse povo agora, que eu vou acabar com eles agora, neste momento. Tira os que estás contigo, Moisés, e se afasta deles, e não toca em nada que é deles. Mas ainda Moisés teve misericórdia daquele povo e prostou-se no chão, mas Arão e orou pela vida dele. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. E fala aqui no versículo 22, mas eles se prostraram sobre os seus rostos diante e disseram, ó Deus dos espíritos, de toda a carne, pecaram um homem, só um homem, e indigna-te com todos. Moisés estava pedindo misericórdia a Deus daquele povo. Muitas das vezes, irmão, nós temos que fazer uma análise na nossa vida, parar de estar fofoquinha com os outros irmãos. Nós temos que ter entendimento da palavra do surgido de Deus, aqueles que Deus levanta dentro da sua casa, para você não ficar contra aquelas pessoas. Aleluia! Louvado seja Deus. Muitas das vezes você pode chegar e dizer, meu Deus, só eu na minha casa sou evangélico, a minha família dá um trabalho imenso e eu sou e o Senhor não está me vendo. Muitas das vezes a gente fala isso. Mas eu quero dizer para você, igreja, que Deus ele escolheu você como um ponte de estratégia para poder guiar os seus parentes. Louvado seja Deus. Deus ele nos mostra aqueles que estavam murmurando através de Corá, de Abirão e de Datã, aqueles ali. Deus quando pediu para Moisés afastar deles, Moisés ainda foi a esses dois, pediu que eles se afastassem de Corá. Mas eles não ouviram a voz de Moisés. Eles queriam, aquele povo ali, eles queriam destruir a obra que Deus vinha fazendo através de Moisés e de Arão. Eles queriam acabar com aquela discussão
semelhante igual a Moisés. Eles queriam ouvir a voz de Deus para poder acreditar. E Deus mandava maná do céu, mandava água para aquele povo, mas mesmo assim eles não se conformavam. Aleluia, glória a Deus. Quantas das vezes, irmão, Deus não usa um profeta para falar conosco? A gente às vezes faz uma semana e esquece daquilo. É por isso que muitas das vezes Deus se cala e não fala com ninguém. É por isso que muitas das vezes você diz: Senhor, fale comigo, e passa dias, mais dias, sem Deus falar, porque você não está em obediência. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Você tem que florescer. Você tem que florescer diante da presença de Deus. Faça uma análise da sua vida e veja em que você está errando. Floresça. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Então o Senhor disse a Moisés: torna para a vara de Arão perante o testemunho. No momento em que Deus pediu a Arão a Moisés para que separasse aquelas 12 varas, Arão já foi na tenda do testemunho e colocou lá. Mas Moisés só voltou lá no dia seguinte. Aleluia, glória a Deus. Eu quero falar para você, irmão, que você tem que florescer diante da palavra de Deus. Quando Deus escolhe alguém da casa dele, não vá em contendas com as pessoas que você escolhidas de Deus. Aleluia. Ali existe o rei Saul, no livro de Samuel, tem o rei Saul, que era um rei que ele era um rei diante da presença de Deus, mas ali também ele começou a espalhar. Aí Deus vai e viu um profeta diante da casa de um homem chamado Jessé, e ali ele escolhe, se eu não me engano, era 8 filhos que Jessé tinha. Ele tinha 3 filhas, e não sei se eram 6 filhos, eu não estou lembrado. Mas quando esse tinha uns que eram soldados de guerra, e Deus enviou o profeta Samuel, para escolher um deles como rei no lugar de Saul. E assim que o profeta Samuel chega lá, ele pediu logo que fizesse um sacrifício, fizeram um banquete lá, e depois foi que veio aquele sacrifício, depois que veio a escolha. E quando Samuel chegou diante daqueles rapazes ali, homens de guerra, homens fortes, e eu acho que Samuel chegando ali falava assim: é esse. E Deus dizia a ele: não é de aparência que eu escolho, não. Não é por aparência que eu vou botar na minha obra pessoas por aparência, não. E quando chama todo aquele jovem, Deus disse a ele: não é nenhum desses. E Samuel disse: falta mais alguém? E tinha um pequenino, um pastor de ovelhas, que nem o pai dele dava nada por ele. Era um pastor de ovelha que ninguém, nem os irmãos dele queriam saber dele, porque era pastor de ovelha. Ó, vai cuidar das tuas ovelhas para lá. Igreja, no meio da igreja pode ter um pequenino, mas se Deus escolher esse pequenino diante da casa dele, você pode se levantar de onde for para poder acusar. Nossa, filho, protege a Deus. E quando Davi chega ali diante do profeta, Deus diz a ele: é isso aí. E naquele momento o rei Saul ficou sabendo que ia vir um no lugar dele como rei. E ainda Davi foi tocar para ele. Ele não sabia que era Davi, mas Davi ainda foi tocar para ele. Louvado seja Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela é eficaz, igreja. Quando Deus ele escolhe um de nós, pode se levantar quem for, que Ele é o dono. Glória a Deus. É Ele quem faz, é Ele quem tira, é Ele quem levanta, é Ele quem derrama o azeite, é Ele quem cura. Glória a Deus. É Ele que é o dono. E se você, que é aquele que não estiver satisfeito com o que Deus escolheu, reclama com o dono. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela é muito forte nas nossas vidas. É por isso que essa campanha nós temos que fazer o analisar, nós temos que florescer, ver aquilo que está impedindo de
você florescer dentro da casa do Senhor. Aleluia. Você tem que florescer, que é para onde você chegar. Aqueles que te veem, que olhar para você, vai ver você diferente. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, você vai passar, pessoas vão ver um brilho em você. Muitos aqui que já também receberam sua vitória. Eu quero dizer um pequeno testemunho para a igreja que agora nessa última festividade da igreja, a gente estava indo dar Pão da Vida na sede. A gente estava indo para lá e na hora que a gente ia subindo, no meu carro ele estourou um mangote de água e ali estourou o radiador e foi uma agonia ali grande ali com os meninos ali dentro do carro. Mas ali era Deus me provando, porque no começo dessa campanha eu tinha falado algo para Deus. Eu disse: ó Senhor, eu vou fazer uma prova a Ti, Senhor. E só que naquele momento ali, quando eu cheguei lá na igreja, a minha mente estava longe, distante assim, ó, aquele peso na cabeça, e eu fiquei louvando ali ainda com um grupo de leões ali. Mas o meu pensamento não estava preocupado com o carro, não. Meu pensamento foi mais um susto, e eu estava preocupado com como era que eu ia fazer para poder trazer aquele carro pelo aquele ladeirão. Era essa a minha preocupação. E Deus, Ele nunca desampara um deles. Sabe por quê? Porque foi tanto irmão chegando para mim dizendo: se acalma que seu carro vai ficar lá não. Fica tranquilo, fica tranquilo. Quando foi no dia seguinte, com mais ou menos uns 3 dias, eu falei com o mecânico disse: eu vou lá olhar seu carro. Eu disse: eu não tenho um centavo. Eu não tenho um centavo. Eu não vou ajeitar ele agora, eu vou olhar, rapaz. Bora se embora. Ele ainda me deu carona do carro. Ele deixou em casa, olhou. Veja o que Deus faz. E meu irmão, ele já tinha dito: olha, qualquer coisa tu me diz aí o valor que eu te ajudo. E ali aquele mecânico olhou lá o negócio lá do carro, o mangote, deu um cortezinho só na mangueira e disse: só preciso de 2 argolas. É para poder colocar aqui. Quando eu chego no armazém aqui para comprar R$4, e cadê os R$4 que eu não tinha? O crente tem que ser provado. O crente para florescer tem que ser provado. E eu me sentei ali e fiquei esperando. Mandei uma mensagem para meu irmão e disse: olha, faz um pix aí para mim. Ele disse: eu estou no trabalho, só quando eu chegar em casa. Eu disse: agora eu arrumei. E o pior que o menino estava esperando lá em casa. Aí eu cheguei lá e fiquei esperando. Meu irmão disse: é 15 minutos. Quando chegou, deu mais ou menos 15 minutos, ele fez o pix para mim. Olha o que Deus faz, o mover que Deus faz. Quando meu irmão fez o pix, paguei o cara, ele disse lá o valor de R$40. Ele nem queria nem cobrar. Eu disse: não, faça o seguinte, eu vou diga aí o valor ali que eu vou lhe pagar, e você amanhã termina o regime. Faltou só ele trocar uma pecinha do cano, que ele tinha botado no cano provisório. Quando foi no outro dia, no dia seguinte, aí minha irmã liga para mim e disse: consertasse o carro. Eu disse: não, tá bom já. Quando penso que não, a minha conta apitou lá o pix. Eu olhei, minha irmã mais velha mandou um dinheiro para mim. Aí quando minha irmã mais velha mandou um dinheiro, a outra foi e mandou outro dinheiro. Aí eu tenho que agradecer a Deus. É provação. Para você estar aqui, eu estava conversando ali com a irmã de Adira, eu estou um pouco nervoso porque é uma responsabilidade. E não acabou não por aí, porque agora na Semana Santa eu tive também uma dificuldade também para ser também louvar lá com os meninos, os gideões. E aí meu irmão perguntou: tu não vai folgar não, é? Esse serviço Deus, sei não. Aí eu fiquei também orando a Deus, orava pelo grupo também. Quando foi na parte de mais ou menos a parte da tarde, recebi outra mensagem da minha conta. Minha mãe ainda mandou um valor mais alto. Então por que no meio, diante dessa aprovação, veja só, antes da campanha, eu disse a Deus: eu disse: Senhor, eu vou fazer assim. Veja o que Deus fez. Ainda me provou para poder ver se eu estava vivo. E eu ficava lá parado e comecei a andar a pé ainda para o trabalho e ficava só orando, conversando com Deus. Mas se você não vigiar, você vai ficar incorporado. Vai ficar só juntando murmuradores para. E Deus não gosta de murmuradores. E aquele povo que murmuravam ali junto com ele, Deus foi ali, quando pediu para Moisés se afastar daquele povo, Deus foi, abriu a terra
ainda teve outra multidão ali que se levantaram novamente contra Moisés. E disseram porque falaram que Moisés tinha matado o povo que era de Deus. E Deus ainda pediu para Moisés se afastar mais uma vez deles. A própria irmã de Moisés, ela ainda se levantou contra Moisés. E aqueles que se levantaram novamente contra Moisés, ali Deus enviou uma lepra. E foram consumidos todos aqueles pelaquela lepra. Verdade, aleluia. Louvado seja Deus. Aqueles que foram consumidos ali pelaquela lepra foram 14.700 pessoas. Imagina a quantidade de pessoas que tinha ali. Imagina a quantidade de pessoas que estavam ali junto com Moisés. E Moisés, ele teve paciência diante daquele povo. Moisés, ele teve paciência. A vara de Arão não só floresceu, como antes de tirar o povo do Egito, ele já tinha também, a vara dele já tinha também se transformado como serpente. Com a vara dele, ele tinha tocado sobre os rios que se transformou em sangue. Ele era escolhido. Aleluia. Você também é um escolhido de Deus para você estar. Nós não podemos se levantar contra escolhido de Deus, contra aquele que Deus escolhe. Aleluia. Porque quem faz a obra é Deus. Glória a Deus. É tudo dele, Senhor. Às vezes a gente fica ansioso quando vem um pregador diferente. Não, a gente quer ouvir porque o pregador, Deus revela e ele passa a mensagem. Mas a mensagem que Deus está passando é essa. Floresça. Estude a palavra. Estude a palavra. Aleluia, glória a Deus. No livro de Jó 14, Deus fala também ali que ainda há esperança para a árvore cortada. Mesmo que o tronco esteja morto, com as suas raízes, mas com o cheiro das árvores, ela ainda brotará. O que Deus está me revelando aqui é que ainda está em tempo. Ainda está em tempo de você florescer. Glória a Deus. Ainda está em tempo de você tomar um raciocínio da sua vida e florescer diante da casa do Senhor. Glória a Deus. Porque não só é aqui não, igreja. É onde você colocar a planta dos seus pés. Servir a esse Deus não é fácil não. Moisés ouvia diretamente de Deus a voz dele, mas era provado. E às vezes, muitas das vezes, a gente chega na casa do Senhor, Senhor, fale comigo, Senhor. Aí Deus usa um profeta, quando fala, passa uma semana, está gelado do mesmo jeito de novo. Aí ali Deus se cala. Deus ali, ele se cala ali diante dessa pessoa ali e começa a provar. Aí ele começa a murmurar. Deus não gosta de crente murmurador. Aleluia. Faça uma observação da sua vida, igreja. Aleluia, glória a Deus. Vou ler aqui o 7 mais uma vez. Mas e Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. E sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entornou na tenda do testemunho. E eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aquele homem que Deus tinha escolhido como sumo sacerdote, a vara dele foi a única que floresceu. Faça uma diferença, igreja. Converse com Deus, ore e pergunte a Deus o que você pode fazer para poder se livrar daquilo que está impedindo de você florescer. Converse com Deus, desabafe com Ele. Não conta para ninguém não, mas só com Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Conversa com esse Deus que está presente todos os dias na sua vida. Mas para Arão, para Corá, ele tinha uma diferença. Ele pensava que
ia ser do jeito que ele estava planejando, mas deu errado. Aquela terra ali se abriu e consumiu todos eles, e os que estavam junto com ele naquela congregação ali foram todos consumidos juntos. Hoje eu vejo pessoas que estão muito mesmo na igreja, se deixando se levar por uma pequena coisa, se chama redes sociais. Muitos deixam de ler a Bíblia para poder ficar diante ali do celular, porque aquilo ali não passa de um parasita. O tanto do celular ele é um parasita na nossa vida, então nós temos que ser vigilantes. Às vezes a gente realmente, quando você se dá de conta de estar olhando ali, você começa a olhar ali 8 horas, quando pensa que não é meia-noite. Toma seu tempo. Aí você vai olhar para ler a palavra do Senhor. Quando ler duas palavras, começar a abrir a boca, vai dormir. Isso é verdade, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, igreja do Senhor, essa palavra, essa campanha é para você florescer. Hoje é o 3º dia. Ainda tem mais 4 semanas. E você pode tomar, ainda dá tempo. Deus está falando, ainda dá tempo de você florescer diante da casa do Senhor. Floresça. Aleluia. Você tem chamada. Você está aqui na casa do Senhor porque você tem chamada. Eu digo à igreja que às vezes a gente copia algumas palavras, mas ainda nem essas palavras você não consegue nem falar, porque Deus disse que não escreveu aí não. Verdade. É o que eu mandei te falar. E eu estava falando a Deus, eu disse, Senhor, quando Moisés, o Senhor pediu para Moisés ir, mas ele disse, sem a tua presença, Senhor, eu não vou. Aleluia! Então quando eu vim para cá, igreja, eu chamei a presença do meu Deus. E eu creio que o que eu falei esta noite aqui, o qual o Senhor colocou para mim falar, então é dele. Aleluia! Então guarda no teu coração, igreja. Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. E não esqueça, aqueles que estiver contra um escolhido de Deus, ele está contra Deus. Verdade, Porque ele é o dono. E se você não está satisfeito, não reclama com aquele pequenino não. Vai reclamar com o dono. Aleluia, glória a Deus. Então só foi até aqui, igreja. Então você tem que florescer diante da palavra de Deus. Floresça. Seja um crente de obediência. Se você estiver murmurando, pare de murmurar. Na hora que você estiver murmurando, lembre-se. Floresça. Aleluia, glória a Deus. Tenha obediência diante da palavra que está